Fernandinha, tamo no ar. Até que enfim! Tá ligado ou não tá? O diretor tá perguntando aqui, ó, se tá ligado. Tá ligado ou não tá? Eu tô ligado, e você? Tá ligado? Tá ligado? Se tá ligado, fica com a gente do começo ao fim, né, Fernandinha? Muita coisa nesse programa maravilhosa, né, gente? Muita música, muita emoção, muita coisa, muita saia justa. Gente. Muita coisa marcante e o mais legal, vai aproximar o brasileiro, a nossa cultura, vai estar pertinho da gente aqui, ó. Mesmo a gente distante. Eu, ela, você, todo mundo junto, tá todo mundo ligado. E pra quem não conhece a gente, se apresenta aí, Fernandinha. Vou começar, lógico, primeiras damas, né? Então sou eu primeiro. Gente, meu nome é Fernanda Mara, mas a maioria das pessoas me conhece como Fernandinha, então pode me chamar como Fernandinha. Eu sou natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, lá onde fala porta, porteira, portão. Adoro! Que puxa o R, que toma tereré. É isso, é lá, da terra do agronegócio. Tá aí, meu. E tô aqui em Portugal. Fernandinha é agro. Agrotec. Gente, meu nome é Jota, sou cantor, compositor, apresentador. Acho que o pessoal também acompanha o nosso trabalho na Rádio Play Brasil, né? Sim. Um grande abraço pra Rádio Play Brasil e pra todos os ouvintes. Agora você não pode soltar a nossa mão aqui agora, né? Tem que ficar com a gente aqui também. Claro. Olha, meu nome é Jota, como eu falei. Sejam muito bem-vindos aqui, ó, à nossa sala, nosso estúdio. A nossa casa é minha casa é sua casa. Sejam muito bem-vindos, tá, gente? E a gente vai continuar também o nosso trabalho aqui no Tá Ligado, juntinhos com vocês, com muita música, muita informação, prestação de serviço. Do começo ao fim, vocês vão amar. Então fica com a gente. Mais importante, com muita alegria e muita diversão. Ah, não fala de onde eu sou, gente. Sou de Fortaleza, no Ceará. Um beijo, Fortaleza, Ceará. O cearense tá cabeça chata. Só o que tem Ceará. Todo canto tem Ceará. Ah, o Jota falou a profissão dele. Então, eu sou jornalista, trabalhei muitos anos na profissão. E agora eu tô aqui em Portugal, não tá ligado? Eu sou formado em marketing, né, gente? Enfim, nada deu certo. Estou aqui. Gente, misericórdia. Diretor, pelo amor de Deus, nos segura. Gente, é isso. Fica com a gente. Hoje vai ter muita música, né? Muita música. Muita brasilidade, muito amor no coração, muita representatividade, que é importante. Não é verdade? E cada programa vai ter uma coisa especial. Então, assim, vocês não podem perder nenhum programa. Não pode. Seguem todas as plataformas digitais, né? Todas as redes sociais. E é isso, gente. Curtam agora o primeiro programa Tá Ligado. Que saiu do papel. Como é a dancinha? A terra deu, a terra dá, a terra cria. Homem, a terra cria, a terra deu, a terra. A terra voga, a terra dá o que tirar. A terra acaba com toda mal alegria. A terra acaba com inseto que a terra cria. Nascendo em cima da terra, nessa terra de viver. Vivendo na terra, que essa terra de comer. Tudo que vive nessa terra, pra essa terra é alimento. Descorrige o mundo pelo seu dominamento. A terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. Que voy a ser, je ne sais pas. Que voy a ser, je ne sais plus. Que voy a ser, je suis perdu. Que oração, mi coração. Porque no céu a gente vê uma estrelinha. Aquela estrela nasce e se põe às 6 horas. Quando é de manhã aquela estrela vai embora. Tem uma acesa e outra mais apagadinha. Tem uma maior, tem outra mais miudinha. 6 horas da noite é que pega a aparecer. Quando é de manhãzinha ela torna a se esconder. Só de noite ela brilha em cima do firmamento. Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. A terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. Que voy a ser, je ne sais pas. Que voy a ser, je ne sais plus. Que voy a ser, je suis perdu. Que oração, mi coração. O homem planta um rebolinho de maniva.
aquela maniva quando é dia tá inchada, começa a nascer aquela folha ovalhada, ali vai se criando aquela obra positiva, muito esverdeada, muito rica e muito viva, embaixo cria uma batata que engorde e faz crescer, aquilo dá farinha pra todo mundo comer e para toda criatura vai servir de alimento. Deus corrige o mundo pelo seu dominamento, a terra gira com o seu grande poder, grande poder com o seu grande poder, grande poder com o seu grande poder. Que voy a ser, je ne sais pas, que voy a ser, je ne sais plus, que voy a ser, je suis perdu, que oração, mi coração, que voy a ser, je ne sais pas, que voy a ser, je ne sais plus, que voy a ser, je suis perdu, que oração, mi coração. Que música deliciosa, né, gente? Udi Fagundes cantando Poder, Poder. Ele com essa voz, olha, encantadora. E marcou presença aqui no nosso primeiro programa. Hoje de estreia especial. E nós estamos agora com outro assunto. Uma pessoa maravilhosa, do sorriso largo, que nem o meu. Tá aqui com a gente a Jéssica Nunes. Ela que é advogada brasileira, natural da cidade de Cotia, em São Paulo, especializada em imigração. Tá aqui com a gente hoje, vai contar um pouquinho da sua história de sucesso, né? Porque é uma história de sucesso, essa reviravolta toda, né? Ela que veio da Suíça, fala alemão, né? Sim, morei bastante tempo lá. Gata maravilhosa, gente. Olha o poder dela. Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, muito obrigada. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Que bom, Me conta um pouquinho, como que é essa história? Você que foi pro Brasil, né? Estudou direito lá e decidiu vir para Portugal. Como que foi isso aí, essa reviravolta? A história é um pouquinho maluca, né? Mas se iniciou, na verdade, com a minha mãe. A minha mãe já tem 20 e poucos anos de Suíça, então foi ela que começou essa história de migração na nossa casa. Então, na minha família inteira, ela foi a primeira. Ela resolveu, depois de uma falência, precisava, não tinha mais o que fazer, a gente estava num momento muito delicado financeiramente falando, e ela vendeu o carro que nós tínhamos, não lembro se era um Chevette, era alguma coisa assim, e pegou o dinheiro, comprou a passagem, comprou alguns cabelos, que ela fazia aplique, então esse cabelinho aqui é mamãezinha. Olha aí. E aí ela foi pra lá com, na verdade, uma mala, um sonho. Hoje faz 20 e poucos anos de Suíça que ela tá lá, depois ela conseguiu levar a gente. Nós moramos lá eu morei em torno de 7, 8 anos, minha irmã morou 9, 10. Você foi bem novinha, então? Bem novinha, bem novinha. E a ideia da minha mãe era tirar a gente de um ensino público no Brasil, que infelizmente a gente sabe que o ensino público no Brasil não é um dos melhores. E eu tinha muita vontade, assim, de vencer, eu tinha muita vontade de estudar direito desde pequena, apesar de não ter nenhum advogado na minha família, eu não sei aonde que eu vi isso. Não sei. Mas eu tinha muita vontade. Acho que a minha mãe via essa vontade em mim, via essa vontade da minha irmã e resolveu que ela tinha que fazer alguma coisa para mudar aquele cenário. Muito corajosa do jeito que é, foi para a Suíça sem falar alemão, aprendeu alemão lá, levou a gente. Aí nós aprendemos, entramos numa escola, aprendemos alemão, aprendemos sobre a cultura, tudo mais. Moramos lá durante ensino médio, assim, médio não, médio eu voltei. Mas o básico completo, aprendi muita coisa. Que legal. Uhum. E você tem lembranças dessa época, assim? Você consegue? Tenho. Na verdade, a época da Suíça é muito gostosa. Agora que eu moro aqui em Portugal, já tô contando spoiler um pouco, mas eu sempre vou pra lá. E sempre que eu volto pra lá sabe aquele gostinho de infância também? Eu vivi muito tempo lá na Suíça, tenho muitas memórias de várias coisas que eu vivi. E hoje eu sei também que a minha profissão aqui hoje vale muito de acordo com o que eu aprendi na Suíça, né? Então eu era imigrante, eu era pequena, eu via minha mãe sendo imigrante, eu via minha irmã sendo imigrante. Então tudo aquilo era uma prática para minha profissão, que foi desenrolando até que eu me tornasse advogada de imigração. Gente, olha, eu tô assim calada. Eu tô mudo. Mas é porque eu fico imaginando assim a cabeça de uma criança, tipo de 8 anos. A gente tava conversando nos bastidores aqui, né? Sobre aquele caminho que a gente tem que seguir, porque é aquele caminho, né? Então, o que é que eu vejo? Na tua história, eu vejo uma mulher que saiu do conforto da sua casa, né? Porque a gente
apesar de muitas vezes não ter tanto um poder aquisitivo, ou se realmente ter muito dinheiro no nosso país, a gente está no nosso país. A gente está no nosso, a gente está na nossa zona de conforto. Com certeza. Então, assim, você se dispor a deixar tudo para trás, para abrir caminhos, porque, como mulher preta, a gente sabe que é difícil. É muito complicado. Então, você deixar a sua cultura, o seu país, para abrir caminhos, porque ela percebeu ali que, ficando naquele lugar, as filhas não teriam oportunidade. Assim, como era... você conseguia assimilar tudo isso que estava acontecendo naquela época? Eu, infelizmente ou felizmente, amadureci muito cedo. Eu falo infelizmente porque, infelizmente, isso, pra mente, psicologicamente falando, é péssimo. Mas, quando eu fui pra Suíça, eu sabia exatamente o que eu tava indo fazer na Suíça. Eu sabia que eu tinha que aprender alemão, eu sabia que aquilo ia mudar a minha vida, que ia mudar a Que ela era a oportunidade que tinha. Única. Era Única. Minha mãe e meus pais estavam separados, né? Se separaram um pouco antes e tudo mais. E o meu pai, enfim, minha mãe é cabeleireira, meu pai é pintor de carros. Então, eu olhava, nenhum dos dois estudou, minha família não tinha ninguém com faculdade, nada. E eu não tinha esse sonho, meu sonho era fazer uma faculdade. Então, eu já falava, não, vou estudar, eu vou ser advogada. Muito pequena, vou ser advogada. Eu acho que se vem muito do desejo de se proteger e proteger os seus. Isso. Sabe? Exatamente. Eu acho que a gente, às vezes, não entende. A gente não absorve, muitas vezes, o que realmente... aquela verdade nua e crua, como criança. A verdade nua e crua, às vezes, a gente demora um pouquinho para assimilar. Mas a gente entende desde muito cedo como se proteger. Eu tinha essa vontade. Eu sempre fui muito mãe dos meus pais, mãe da minha irmã. Eu tenho uma irmã de 23 anos agora. E essa minha irmã morou comigo muito tempo. Então, depois que eu voltei, né, da Suíça, eu fui pra Suíça, morei lá. E chegou um momento em que eu fui colocada uma circunstância que era: se você continuar aqui, você não vai ser advogada. Era simples. E eu tinha, 13? Por aí. E aí eu tive que escolher com 13 anos. Era largar minha mãe, tudo aquilo que eu construí, e voltar pro Brasil para ser advogada, né? Ou ficar lá e me tornar outra profissão. Porque só para entender, né, para ficar claro o porquê disso, lá na Suíça funciona por como é a sua nota no ensino médio. Então, eu tinha notas excelentes. Mas eu tinha uma coisa, eu não tinha um alemão fluente. Não tinha como. Eu tinha um alemão muito bem, mas eu não era fluente. Então lá eles classificam a inteligência da pessoa. Quem estiver assistindo da Suíça sabe que eu tô falando a verdade. Então eles classificam cada pessoa por sala. Então, por exemplo, se eu sou mais inteligente em questão de nota, então eu e ela tá numa sala, você que não é tão inteligente tá em outra sala. Então, é um pouco delicado, porque por mais que você seja muito inteligente, você pode não estar na sala dos inteligentes porque você não fala alemão. E esse era o meu caso. Gente, a terapia tem que estar em dia. Tem que estar em dia? Em dia. Sem terapia não dá. Não dá. Gente do céu, porque você se empenha naquilo. Tipo, você entrega a sua vida. É como ela falou. Ela tinha somente aquilo para seguir. E você ainda ter essas subdivisões e... Aí você fica pensando que hora que os humilhados vão ser exaltados. Era isso. Assim, por exemplo, tinha uma questão que era... Tinha aula de natação. Eu odeio nadar, eu tenho medo de piscina. Tudo bem. E tá tudo bem, só que a aula era de natação. E se eu não fosse, eu ia ser reprovada. E o que isso ia acontecer? Me tirar da sala que eu tava, que era a sala muito alta de pessoas inteligentes, vamos colocar assim. Então, eu era obrigada a ir pra natação. E gente, isso aí era... Minha mãe, com certeza, tá vendo isso aqui agora, ela sabe, era choro, assim, de achar que ia morrer, porque era um trauma que eu tinha. Sim. Eu já tinha me afogado. Então... Tudo isso eu tive que aprender na prática. Sem contar que tinha uma coisa, né? Eu não sabia falar. Não sabia falar. Como Olha a A dificuldade. vida realmente te empurrou, né? Só vai. Vai que é a tua. A vida é a minha mãe, né? Que a minha mãe também, ela caiu nessa, porque ela também viveu tudo isso, só como uma adulta. Sim. E a gente como uma criança. E foi isso. Mas eu vejo que isso é um privilégio, Sim. né? Aquele privilégio porque ela não teve essa oportunidade, né? E ela poder... Eu acho que na cabeça dela deve ser muito assim, né? Tipo, cara, eu não tive essa oportunidade de estudar fora nessa idade. Então eu tô proporcionando isso para as minhas meninas. Eu acho que, cara, isso é muito gratificante pra uma mãe. É o que eu vejo do meu filho, assim, sabe, né, gente? O meu filho também veio com 8 anos pra cá. E, assim, eu vejo, assim, o salto que ele deu de amadurecimento, de conhecimento, de cultura. É outro, entendeu? Então, assim, a sua mãe, espetacular, sensacional. Abrir portas pra família toda, né? Então, assim,
Palmas pra mãe da Ah. Jéssica. Agora me diz uma coisa, você passou esse tempo na Suíça, fez estudou durante um período, e aí foi ao Brasil para estudar direito. Então aí me colocaram essa situação que era, eles queriam me descer de classe, queriam me descer de classe, eu falei, não, eu quero ser advogada. E só pra entender, cada classe você pode ser uma determinada profissão. Então, por exemplo, os médicos têm que estar na A, o advogado tem que estar na A, o engenheiro tem que estar na A, e aí vai, é complicado. Então, chegou um momento que eles falaram, a gente vai descer ela de classe por causa do alemão, por causa de história e geografia. Como que faço história e geografia se eu não falo alemão, né? Isso aí, porque eu já tava falando alemão muito bem. Em 6 meses eu tava falando alemão bem. Assim, eu não passava mais fome. Em 6 meses. Pouquíssimo. Uma criança. Uma criança. Uma criança. Minha irmã também, desde pequena, que a minha irmã foi pra creche, então ela foi pegando, ela fala, hoje em dia ela fala alemão melhor do que eu, porque ela foi mais nova. Mais nova. E eles me colocaram essa situação, eu olhei pra minha mãe e falei, mãe, se não for pra ser advogada, eu não vou ficar aqui, eu vou embora. E aí a minha 13 anos. 13 anos, mas assim, Olha a opinião a opinião da criança. Se eu não for advogada neste país, eu não fiz. Mas foi exatamente assim. Exatamente assim. Eu olhei e falei, não. Aí, na época, minha mãe e meu pai eram separados, eu não podia morar com meu pai. E aí, a minha mãe falou, tá, mas você vai morar sozinha? Eu falei, vou morar sozinha. E eu voltei pra morar sozinha, enfrentei o ensino médio, né? Então, voltei pra entrar no ensino médio onde eu não tinha estudado nada no Brasil. Então, fazia 8 anos que eu tava fora. Então, imagina como foi o ensino médio pra mim. Enem e tudo mais. De novo, história e geografia no Brasil. E eu falava, quem? De novo esse problema. Tipo assim, era um problema muito grande pra mim. E eu olhava pra aquilo e falei, meu, o que eu vou fazer? E eu voltei, eu falei, não, deu tudo certo. E muita gente foi muito contra, minha família em si. Foi bem contra minha mãe devolver a gente pro Brasil, né? Foi muito contra, porque eles viam o patamar que eu tava lá, de ter aula de culinária, de ter aula de piscina, que eu não gostava, mas tinha. A aula de culinária muito avançada, assim, nota, cortar cebola certinho, era isso, assim. Vocês, a escola da Suíça é um nível hard. Sim. E eu falei, não quero, voltei pro Brasil, aí estudei 3 anos, né, no ensino médio. Depois de 3 anos, a minha irmã resolveu voltar também. E a minha irmã era outra criança. Então, eu com 15 anos, estava cuidando de uma criança de 7. E você se virou assim, numa boa, no Brasil? Totalmente, pagava a conta de luz, comprava comida pra dentro de casa, nada de besteira, comida. Me virei. E depois eu ainda trouxe a minha irmã. Amadureceu muito cedo. Sim, legal. Muito cedo. Então, aí minha irmã veio e a minha irmã era minha filha. Mas você tinha família ali próximo ou não? Como que Meu era? pai mora próximo de onde eu morava, sempre morou. Meu pai sempre foi muito presente na minha vida. Meu pai foi um pai presente, apesar de eles serem divorciados. Mas não morava comigo. Sim. Morava ali, entendeu? Não morava comigo. Era eu, minha irmã e a casa pra cuidar, né? No começo a gente ficou em uma casa determinada. Depois a minha mãe conseguiu comprar uma casa num quarteirão um pouco melhor pra gente, numa região melhor. Porque ela também tinha um pouco de medo, porque ela tava fora, sequestro e tudo mais. Infelizmente, naquela época tava muito alta isso. Muito alta, E aí a gente foi pra uma região melhor e aí ela conseguiu colocar a gente numa escola particular. Porque na ideia era voltar pra pública. Fui pra particular, aí é aquela história, né? A menina preta, da periferia, numa escola particular, tudo aquilo, né? Que a gente tem que encarar de peito aberto. Mas pra quem já tinha encarado Suíça, não era problema. Fichinha. Era fichinha. Pra mim era fichinha. E a minha irmã foi a mesma coisa. Entrou na escola, estudou, tivemos que estudar tudo de novo. Então, em dobro, novamente. Mas pelo menos a gente tava falando alemão fluente. Isso era uma coisa que ninguém vai tirar da gente nunca mais. Uma pequena bagagem, assim, sabe? Uma pequena bolsa. Não, e ela chegou e falei, olha, eu só sei falar uma palavra em alemão. Aí eu falei a palavra, ela não é assim que se fala. Deixou você no chinelo, amigo. Eu disse, poxa, então não era nem essa palavra, então nem essa palavra eu sei. E tudo bem. Mas aprender alemão é uma questão, assim, que hoje em dia se fala assim, se eu tivesse que aprender hoje, eu falava não. Hoje eu falaria não. É muito difícil. É difícil, gente, é difícil mesmo. Exige de você uma paciência, assim. É igual voltar a andar, né? Você volta a engatinhar, você vai, né? E pra quem é adulto é um pouco mais difícil. difícil. Então eu com 13 anos achava isso. E aí você terminou o ensino médio
E já tinha aquele sonho, você é advogada, já entrou na... Já engatou, já. Eu terminei o ensino médio em novembro, janeiro eu tava na faculdade. Olha que Eu nunca parei de estudar. Minha mãe me colocou na creche muito jovem, porque ela trabalhava. Uhum. Então, eu ia pra creche até com a idade que eu nem podia ir pra creche, então eu ia muito cedo pra creche. E eu parei de estudar desde então, na pandemia, talvez. Eu nem posso falar que eu parei de estudar, porque eu tava estudando já pra imigração e tudo mais, mas eu nunca parei, essa é a verdade. Então, eu sempre estava fazendo alguma coisa. Se eu não tava no mestrado, eu tava numa pós. Se eu não tava numa pós, eu tava... Então, eu nunca parei. A minha profissão também depois veio pra me obrigar a estudar mais, sempre. Mas eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa mesmo. Direito é uma coisa que todos os dias você tem que ficar atento, porque muda tudo, e principalmente essa questão da imigração, né? Sim. Muda todos os dias. E Jéssica, me fala, por que Portugal? Como foi essa Então, escolha aí? Essa escolha de Portugal foi exatamente por causa da minha mãe, eu acho que vocês vão entender. Quando a minha mãe falou sobre voltar, eu tava terminando a faculdade, no último ano, se eu não me engano, e eu queria ir para os Estados Unidos. E aí eu tava trabalhando na época, ganhando um salário baixo e tal, e eu falei, vou juntar tudo que eu tenho e vou para os Estados Unidos para pegar um certificado de inglês. Porque eu sempre tiro essas metas de gente um pouco doida, né? Tipo, eu quero falar alemão, agora eu quero falar inglês com diploma dos Estados Unidos. Então eram sonhos que eu tinha, acho que não era só meu, acho que era sonho do meu pai, da minha mãe, de todo mundo. Então eu acabava carregando isso, e aí eu fui. Só que quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu percebi que eu gosto de morar fora. E aí que tinha uma questão, eu estudei direito no Brasil, direito do Brasil. E aí quando me colocou essa questão de, e agora? Eu estudei para uma faculdade que eu não vou poder morar fora, eu nunca mais vou poder ficar perto da minha mãe, por exemplo, para trabalhar. Porque o direito brasileiro vale no Brasil. E aí, alguma coisa, não lembro como, mas com certeza essa é a ideia da minha mãe, que sempre é. Mas a minha mãe falou, A minha mãe aqui na minha cabeça. Aqui. Ela falou em Portugal, do nada. Eu pensei, olha, Portugal fala português, então eu vou ter que aprender outro idioma, porque eu pensava, sei lá, daqui a pouco ela vai querer falar pra eu ir pra França e eu tenho que aprender francês. E tudo bem, viu? E tá tudo bem, entendeu? Então eu falei, não. Aí quando falou Portugal, eu pensei, português. E pelo menos eu vou conseguir me comunicar. Boa. Então, isso já foi uma coisa. E depois eu comecei a analisar um pouco as possibilidades para imigrantes em Portugal para brasileiro. É realmente o melhor país da Europa. Então, eu analisei isso, vi que a possibilidade de ser um imigrante regular, né, estar legal, era Portugal. Então, eu falei, bom, Portugal é o melhor país para imigrar nesse momento. E aí tinha um plus que eu fico muito perto da minha mãe. Sim. Né? Então, 3 horinhas, né? E hoje em dia minha mãe não paga mais para viajar, então ela pode vir sempre. Que legal. Pode vir sempre. Então, assim, o que a gente não se viu na infância, a gente se vê agora. Se vê agora sempre. Então, foi isso. Portugal foi o caminho mais... Eu queria ir pra Europa, isso eu sabia. Mas foi o país que eu sabia que ia me acolher melhor, até para que eu conseguisse criar amizades. Sim. Até para que eu conseguisse trabalhar na minha língua. Falando aqui, né, as pessoas que estão ouvindo, a gente, todo mundo tá... Português ou brasileiro pode estar ouvindo aqui agora, vão entender o que eu tô falando. No alemão já não. No alemão já tinha que falar o alemão. Então, a lei do Brasil e a de Portugal, elas são muito parecidas. Sim, sim. Então, isso foi o que falei, bom, lá eu posso, talvez, estudar. E aí, depois eu descobri que os advogados brasileiros podem advogar em Portugal. Aí eu falei, bom, é por aqui que eu fico. É por aqui que eu fico. Então, é aqui que é. É aqui que é aqui. Falei, então é isso. E aí eu resolvi vir pra cá. E como você escolheu a imigração? Mexer com imigração? Essa parte empreendedora sua? Porque eu tô vendo aqui você daquelas bem agitada, gosto de várias coisas. Eu também sou meio assim, eu sou libriana, mas eu sou assim, eu quero abraçar o mundo, sabe? Vem! Eu sou assim, totalmente assim. E eu percebi que você também, então como que foi assim? Eu vou especificar nisso, na imigração. Então, na verdade, não foi algo combinado. Eu comecei, eu tava um pouco desestimulada do direito. Tava um pouco triste com o direito, porque aconteceu um caso na minha família, no caso criminal, de uma prisão injusta. E aí, pra mim, aquilo foi uma coisa muito tocante. Foi uma coisa que me tocou, assim, e me fez querer desistir do direito. Então, depois de toda aquela história que eu contei, veio uma parte traumatizante, que era ver uma pessoa que eu amo sendo presa injustamente por um crime que não cometeu. E eu, sendo advogada e muito próxima da família, acabei falando... Talvez o direito não é tão justo igual eu achava que era. E eu comecei a querer não ser mais advogada, né? Como eu tinha outras
outras coisas que eu tava tocando, né? Ao mesmo tempo, falei, talvez a advocacia não é pra mim. Mas aí, ao mesmo tempo, muita gente começou a me perguntar como que eu fiz pra morar em Portugal. Jéssica, como que você fez? Mas como que é? Como que é? Falei, gente, eu vou fazer um post aqui, coloquei uma foto minha, sentada, eu lembro até hoje essa foto, sentada com uma caneta na mão, cabelo preso pra trás, e escrevi, gente, vim morar em Portugal faz tanto tempo, tal, expliquei como que era o processo, e aí todo mundo começou a comentar. Começaram a falar, nossa, eu quero saber, você indica alguém que faz isso? Eu falei, pera, Não vou indicar. eu já sei quem pode ajudar. Aí as notinhas de euro foi assim caindo na cabeça dela. Tava mais do que na hora. Pera. Mas tava mais do que na hora, né? Eu falei, é isso. Eu lembro que na hora eu falei, é isso. Aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu vou começar a ajudar os imigrantes pra eles não passarem o que você passou. É isso, essa é a minha história. Minha é filha. isso. Olha, me arrepiei agora. Sabe por Agora- quê? Porque acho que a gente tava falando, é a questão do universo, sabe? Eu acho que assim, você atrai aquilo que é pra a sua missão de vida, era isso, entendeu? Então, querendo ou não, vai, minha filha, é só você abrir seus olhos e enxergar, né? Hoje eu enxergo, por exemplo, que tudo que eu passei, e assim, eu falei da imigração da Suíça como sendo uma coisa rasa, assim, né? Foi difícil, mas foi extremamente delicado. Eu faço tratamento psiquiátrico até hoje, por tudo que eu vivenciei. Não é fácil. Sim. Mas hoje eu tenho o olhar de quem imigrou e sofreu. Então eu atendo meu cliente de imigração totalmente diferente de uma pessoa que chegou aqui, por exemplo, com visto, e já teve uma imigração tranquila. Eu não fui esse imigrante. Minha mãe morou mais de 15 anos ilegal. Então eu sei o que é você ficar com medo de andar na rua, eu sei o que é você morar em um país que você não fala a língua, eu sei o que é você chorar em aniversário porque não tem a sua mãe ali perto. Então eu entendo a dor da mãe, eu entendo a dor do filho, eu entendo a dor do imigrante. Então, nada melhor do que trabalhar com isso, né? É Foi verdade. o que foi colocado pra mim mesmo. E essa paixão que a gente vê, né? Só em você falar a gente consegue ver essa paixão, porque realmente é movido pela sua vivência. Te levou a receber o prêmio Charme e Prestígio de Imigrantes e Afrodescendentes em 2022. Foi. E em 2023, esse ano, já deu tempo ela ganhar o troféu Destaque 2023. E na Suíça. Esse aí veio com um saborzinho. Esse veio com um saborzinho. Conta. Os humilhados foram exaltados. Foram exaltados. O primeiro foi o Charme e Prestígio, que era um prêmio para afrodescendentes, né? Então era uma imigração focada em afrodescendentes, que sempre foi meu foco, assim, desde o início. E aí eu recebi o prêmio de advogada, também agradeci minha mãe por tudo, né? Que a gente já contou aqui que ela fez. E logo em seguida teve uma premiação na Suíça. E eles me chamaram também. E aí eu fui pra lá, eu recebi também o prêmio. Era mais na parte de empreendedorismo, né? Na Suíça, na Europa e tudo mais. E aí aquilo foi eu voltei pra aquele local, né? Onde eu vivi tantas coisas boas e ruins, com o meu cabelo crespo, com uma cabeça de quem agora sabe exatamente onde chegou. E outra, né, eu saí da Suíça porque eles falaram que eu não ia conseguir ser advogada na Europa. E eu voltei advogada na Europa para receber um prêmio. Então, para mim, aquilo foi uma coisa que mexeu comigo, mexeu mesmo, de falar assim, eu posso. Hoje eu acho que eu posso tudo. Eu acho que não só mexe contigo, mas mexe com aquela menina preta lá do Brasil. Cara, Lá do mexe- interiorzinho. isso mexe a estrutura, assim, que você não tem noção. E não mexe só com a menina, mas também incomoda aquelas pessoas que muitas das vezes... Porque o que eu até te perguntei, eu vou até repetir a pergunta no ar para as pessoas até mesmo refletirem em casa. Ser mulher preta, advogada, imigrante, incomoda, não incomoda? Muito. Muito. Eu acho que se eu não tivesse passado tudo que eu passei nesses anos de imigração, eu iria lidar um pouco mais... de uma forma um pouco mais agressiva com isso. Mas hoje em dia eu já encaro de uma maneira diferente. Eu tô do lado da lei também, então ser advogada acaba um pouco que amedrontando, posso usar essa palavra? As pessoas, mas não deixa de incomodar, não. Conceito velado. Velado. Não tem tantas advogadas negras em Portugal, né? Então, eu percebo que quando a minha imagem aparece, assim, já é um pouco de... Um choque, né? choque. Quando eu começo a falar o português brasileiro, mais ainda. Então, mas eu acho que a ideia é incomodar mesmo. Acho que a minha ideia é essa. Talvez Adoro. é isso. É o lema de família, né? Eu nasci pra pra incomodar. incomodar. E a minha mãe, por exemplo, ela sempre falou pra mim que
quando tivesse incomodando muitas outras pessoas, é porque você estava no caminho certo. Tá no caminho. Então, quando eu comecei a perceber que tinha muita gente falando, muita gente criticando e depois fazendo igual, então eu falei, talvez aqui seja o caminho. Eu não deixei bater não, eu falava, olha, é isso, esse é o meu trabalho, é assim que eu faço, infelizmente eu cheguei aqui. Você fala alemão mesmo? Falo, se você quiser a gente pode falar em alemão aqui agora. Então, era uma coisa que eu sabia bater de frente. Mas não é babadeira. E assim, agora o que é interessante, ela falou da mãe, né? Sim. E a gente vê que essa ligação entre vocês duas é muito forte. Muito forte. E é o que a gente fala que o amor, ele é sem fronteiras. É ou não é, Fernanda? Com certeza. E só uma perguntinha, quanto tempo você já não vê sua mãe? Minha mãe vai vir pra cá daqui 2 semanas, que a gente vai no show da Beyoncé, que agora a gente é chique. Eu tô aí. Mas minha mãe vem quando ela quer, na verdade. Ela consegue vir mais agora, mas eu vejo minha mãe... Se eu ligar pra minha mãe aqui agora, mãe, tô com cólica. Eu tenho certeza que ela aparece na minha casa. Já vai. Então ela devia aparecer aí, Mas ela já vai abrir essa porta aí, né? Mas ela aparece. Vou falar uma coisa. Você está no quadro... Amor sem fronteira. Presta atenção aí, ó, ali ó, na telinha. Olá, Gegé. Para muitas, doutora Jéssica, para outros, Jessiquinha, mas para mim vai ser a minha eterna Jessiquinha. Uma menina que desde pequena nasceu para brilhar, gente. Ela desde pequenininha falava, eu vou falar vários idiomas, eu vou viajar para vários países. E hoje, a cada dia, eu vejo que ela conquista tudo que ela sonhou. Ela sonhou tanto em ser advogada e hoje ela é advogada. Ela é muito focada, ela é muito centrada no que ela realmente quer fazer. Mas uma pessoa de um coração maravilhoso, que toda a família ama muito, porque ela cuida de todos. Então, parabéns para mais uma conquista. Filha, a mamãe te ama muito. Meus parabéns e um beijo grande para você. Quero fazer ele chorar ao vivo. Ai, tem que chorar, viu? Porque a gente tem que chorar ao vivo, porque foi difícil ou não foi pegar esse vídeo? Foi difícil esse vídeo, hein? Gente, nem acredito. Eu falei, mas será que eu tô ouvindo a voz da minha mãe? Gente, que mulherão, né? Que mulher é? Ela é perfeita, ela é perfeita. Ela escreveu um livro agora, contando a trajetória dela de migração. E eu brinco que todo dia quando eu acordo eu leio um capítulo. E tem um capítulo que eu não gosto, que é o capítulo que eu volto pro Brasil. E eu lembro, e é exatamente o que ela falou. E eu falo exatamente isso, que é, mãe, eu tô indo e eu volto advogada. Eu já tô até emocionada, mas eu prometi isso pra ela. Então, eu estar aqui hoje, as premiações e ser quem eu sou, é uma promessa. Uma promessa pra uma pessoa que deu a vida. Ela deu a vida. Minha mãe deixou de estudar, ela deixou de viver, ela sofreu muitas coisas que nem dá pra mensurar aqui, pra que as filhas dela fossem alguém. E assim, pra gente finalizar assim mesmo, com muito amor, qual que é a mensagem que você deixa pra essas meninas que estão lá no Brasil ainda? Porque você inspira, né? Hoje, quando eu vejo que eu inspiro, eu me sinto orgulhosa, assim, porque eu não tinha tantas pessoas, assim, pra me espelhar e falar, olha, tem uma pessoa igual a minha ali, uma referência, essa é a palavra. Então, eu só tinha minha mãe, e eu marquei nela e fui. Esqueci qualquer pessoa que tinha dado errado na imigração. Eu falei, bom, se minha mãe fez, eu vou fazer também. E aí eu vejo hoje as minhas sobrinhas, né? Eu não tenho filho ainda, mas minhas sobrinhas, eu tenho muitos afilhados e todos eles têm muito orgulho de falar, sou afilhada da doutora Jéssica, põe aí no Instagram que você vai ver. E aí eu me sinto tão orgulhosa porque isso pra mim vale muito mais do que o dinheiro. Isso pra mim vale muito mais do que troféu, isso pra mim vale muito mais do que qualquer coisa, porque eu sei que comigo, eu tô abrindo as portas como minha mãe abriu. E eu tô trazendo comigo muita mulher preta, muita gente periférica, muita gente que todo mundo falava que não ia dar em nada, como falaram pra mim também, como falaram pra minha mãe. E pra isso, minha mãe teve que lavar chão, teve que construir piso, teve que vender caminhão, e ninguém sabe. Hoje só vê a Eva que vende livro. Não era isso. Lá atrás, a história, como que ela se inicia, como que faz tudo isso. Então, eu sou grata. Então a mensagem é, não desista e vem comigo. Não desista. Gente, fecha o olho, não desista e vai. Só vai que vai dar certo. Jéssica, só vamos pontuar aqui, só pra falar um pouco, como aproveitar que você é advogada, né? Você acha que é fácil migrar do Brasil para Portugal? E só fala assim, tipo, umas 3 dicas de quem quer vir, né? O que a pessoa tem que fazer de maneira segura. De maneira segura, para a pessoa vir já documentada, chegar aqui já tudo certinho, entendeu? É assim,
Se você pensa em Europa, se você é brasileiro e pensa em Europa, eu vejo Portugal realmente como uma porta de entrada. Eu não gosto muito de falar essa história de porta de entrada porque as pessoas entendem errado. Quando eu falo porta de entrada, eu não quero dizer que a pessoa vai vir para Portugal de qualquer jeito. É organização. Algumas pessoas erram que elas pensam assim, Jéssica, eu não tenho condições, então eu tenho que ir de qualquer jeito que vai dar certo. E aí que tá o erro. Quem não tem condições tem que se organizar ainda mais. Entendeu? Porque aí você tem que calcular quanto que eu preciso ter para que eu vá para Portugal. Entendeu? Então, assim, se você é brasileiro, pensa em Portugal, planejamento. E vir como turista não é a única maneira. Vir como turista, a maioria das vezes acaba dando errado. E existem outras opções para você fazer isso. Existem vistos, né? Tem a história da nacionalidade portuguesa, que a minha ideia é trazer isso também para as pessoas, que houve muitos portugueses que foram para o Brasil. A gente se esquece disso. Os portugueses foram para o Brasil, a gente sabe toda a história, né? Mas o que ficou disso? Além de tudo que já foi vivenciado e que a gente sabe que é muito triste. O que ficou é que muitas pessoas no Brasil são descendentes. E a lei dá o direito para essas pessoas descendentes ter passaporte português. E muita gente não sabe. Então fica a dica, não vem errado, gente. Não vem errado. Não vem errado, ó, vai lá pra saber quem é descendente de quem, se o avô, o bisavô, que mexe aí que tem, mexe que tem. Sempre tem. Gente, pra terminar esse bloco com muita alegria e muita emoção, fica agora com o de Fagundes, não é verdade? No palco aí do Tá Ligado. Lá nasceu, boa estrela que cata brilhar. E na mão, boa uma areia que cata moiar. Espanhol, nas mundo fora, só ótima. Terra pobre, cheia de amor. Tem morna, tem coladeira. Terra sabe, cheia de amor. Tem batuque, tem funaná. Espanhol, nesse mundo fora, só ótima. Terra pobre, cheia de amor. Tem morna, tem coladeira. Terra sabe, cheia de amor. Tem batuque, tem funaná. Ai, tanta saudade, saudade, saudade. Oi, tanta saudade, saudade sem fim. Oi, tanta saudade, oh, da saudade. Oi, tanta saudade, saudade sem fim. Lá nasceu, boa uma estrela que cata brilhar. Ali na mão, boa uma areia que cata moiar. Espanhol, nas mundo fora, só ótima. Terra pobre, cheia de amor. Tem morna, tem coladeira. Terra sabe, cheia de amor. Tem batuque, tem funaná. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup. E esse foi o de Fagundes. Ah, gente, foi e é porque agora ele tá aqui no sofá do Tá Ligado. Seja muito bem-vindo. Cara, que prazer te receber aqui. Obrigado, eu que agradeço o convite. É muito bom, né? Foi um programa de estreia, você tá aqui, olha que marcante. Que honra, hein? Começamos com o pé direito. Começamos com o pé direito. Comentei com o Jota, calmaria e muito amor você trouxe pro nosso programa. É verdade. Agora me diz uma coisa. Porto Alegre, Portugal, como que foi isso? Foi... Bom, eu comecei minha vida artística em Porto Alegre, né? Profissionalmente como músico, mas antes eu tive uma passagem pelo teatro também, que também foi uma coisa bem interessante trazer isso pra música também. A interpretação ajuda bastante. Ajuda muito. Um pouquinho também ali, olha. Foi muito interessante essa passagem das oficinas que tinha no meu bairro de teatro. E depois, pronto, aí me descobri como músico
E é isso que eu faço até hoje, isso que a minha vida é. Que legal. Então, e você também toca com o Gabriel Pensador, né? Também. Então, conta assim um pouquinho, como que é essa história de você... Depois você se mudou pro Rio de Janeiro, né? Entrou pra banda do Gabriel. Então, conta um pouquinho como que foi antes de você chegar em Portugal. Então, eu cheguei no Rio em 2008, né? Tinha gravado um álbum lá em Porto Alegre, que foi com uma banda chamada Geral. E aí a gente gravou esse álbum, foi para o Rio de Janeiro, né? Aquela coisa para tentar. E aí pronto, aí chegamos lá, tocamos pouco, assim. E aí depois queria fazer um trabalho solo. E antes de estrear esse trabalho solo, eu conheci o Gabriel e entrei para a banda deles. E aí pronto, aí ficava nesse ficava entre o Gabriel tocando na banda e meu projeto solo, assim, também. Em 2012 gravei um álbum Cabeça de GPS, que foi o meu primeiro álbum. Já estando com o Gabriel Pensador também, né? Sim, já. Legal. Não, ele continua com o Gabriel ainda, mas só nos shows da Europa. Agora da Europa. Depois de 2020 eu vim pra cá e agora eu faço shows da Europa. Que bacana. Então, assim, eu sei que você conheceu diversos países nessa turnê com o Gabriel, né? Mas tem uma curiosidade muito que eu fui ler ali, né? Um pouco da tua história. Eu achei muito bacana que Cabo Verde te marcou muito, né? Inclusive essa música de Cesárea, né? É uma coisa assim que... eu acredito que a gente que é um pouco leigo nessa coisa da música, né? Posso dizer que, né? Que assim... É difícil trocar fazer essa transição de pegar uma música que é mornas, né? Isso é o estilo da Cesárea, para o samba. Como que é isso? Foi quando eu fui com o Gabriel lá, a primeira vez que eu fui em Cabo Verde, né? Foi em 2014, se não me engano. E aí pronto, eu não conhecia o ritmo, a música de Cabo Verde. Então, escutando aquilo, me veio muita coisa na cabeça de lembrança, porque parecia um samba com milonga, que é lá do sul, lá onde eu venho. Aí a gente pega a influência da música do Uruguai, da Argentina, e me soava tudo isso misturado quando eu escutei a música da Cesárea, assim, do repertório que a Cesárea cantava. E aí aquilo foi amor à primeira vista, assim. Então, aí desde então, em 2014, eu fiquei, não, eu tenho que fazer um trabalho, um dia eu quero fazer um trabalho com esse repertório. Assim. E fez, né? E deixa eu te perguntar, você decidiu vir para Portugal no meio da pandemia, né? Como que foi você sair do Brasil, né? Que o caos estava no mundo todo, né? A gente estava na época da pandemia. Eu já estava aqui também, o Jota também já estava aqui, né? Demais. E foi aquele caos. E você decidiu vir para Portugal, você já conhecia Portugal, já sabia como que era, né? E como que foi? Assim, eu vou para Portugal. Foi uma necessidade, assim, eu tava no Brasil tudo parado e no verão de 2020, aqui em Portugal tava rolando um burburinho ainda, né? Sim. Já tava rolando uma certa abertura, porque no começo que foi, né, fecharam muito, assim. Mas em 2020, nesse verão do europeu aqui de 2020, meu amigo já estava aqui já morando, que ele tocava comigo também, lá no Rio. Ele falou, vem pra cá que aqui tá rolando de tocar, assim, no Brasil zero, nada, assim. E aí eu pensei, aí resolvi em outubro de 2020 vir, e aí pronto, já tava fechando de novo. Eu cheguei, já tava fechando de novo, agora eu não vou embora mais, agora eu fico aqui. E aí pronto, e aí como eu já tinha amigos aqui, então fui ficando, vou tentar me estabilizar aqui, aí tô aqui. Foi praticamente 2 recomeços ali no mesmo tempo. Porque assim, você já é conhecido do grande público por participar desse trabalho com o Gabriel, né? Então assim, foi praticamente um recomeço ali que você escolheu viver também, que é esse segundo recomeço aqui em Portugal. E você chegou em Portugal e foi realmente, como é que eu posso dizer? Começar pelo começo. É isso, como a gente fala, começa do zero. Começou do zero ali, reseta tudo. Então, assim, eu acho que também o momento calhou, né? Da gente ter que recomeçar ou ter que recomeçar. E é o que eu comentei com o Jota também, é o que todo brasileiro passa, né? Todo imigrante, não só brasileiro, né? A gente passa por isso, né? De ter que mudar e recomeçar a vida, a gente tem que começar do zero. Do início mesmo. E se reinventar. Né? Também. Porque eu acho que a arte, ela nos dá essa liberdade também, né? Também. De se reinventar todos os dias e surpreender o público com outra faceta, com outra cara da sua arte. E como é que foi, assim, a conhecido do grande público, ainda em turnê, né? No caso, com a bagagem da turnê do Gabriel.
e ter que começar, tipo, eu vou cantar na rua. Vou fazer arte na rua. Como é que foi isso? É isso também, aqui a gente chega aqui, aí tem, né, aquela coisa de começar do zero, porque, né, ninguém te conhece, ninguém sabe quem tu é, que tu toca com não sei quem, e pronto, vamos lá, a gente trabalha com isso, trabalha com música, vamos ver as possibilidades aqui, né, e aí o meu amigo, cara, aqui dá pra fazer uma grana também na rua, assim, também, e pronto. E aí comprei meu equipamento e fui pra rua tocar. Como diz o português, mas pronto, vai se andando. Olha só, então em 2012, focando um pouquinho na tua carreira como artista solo, né? 2012 foi o chamado Cabeça de GPS, 2014 foi o EP ao vivo, chamado Máquina, em 2020 foi o EP chamado Wood, né? E o último lançamento, que foi em 2022, Poder. Essa caminhada que você fez entre 2012 e 2022, teve alguma coisa assim que mais te marcou, assim, olha, essa música, esse EP, esse trabalho foi um divisor de águas, assim, alguma coisa que você possa falar pra gente? Eu acho que a cada trabalho tu vai amadurecendo, assim, né? Então, desde o Cabeça de GPS, foi um momento que eu queria falar das questões das relações sociotecnológicas que estavam já há 10 anos atrás. Então, eu estava querendo falar dessa questão e aí comecei a fazer o trabalho para falar um pouco disso, assim, das pessoas estarem já começando a ser consumidas por as redes sociais, aquela coisa. Legal. E aí, pronto, eu queria falar desse assunto. E aí, depois eu fiz um vídeo EP, o Máquina, que também estava ligado ao Cabeça de GPS. E depois, o último, né, o penúltimo trabalho, que foi o EP Wood, eu queria entrar com uma sonoridade um pouco mais eletrônica, assim, misturar. E já estava com essa ligação em Portugal, que foi uma música que eu regravei de uma banda portuguesa, que os Madrideus, nesse EP. Então eu já estava com essa vontade também de fazer essa mistura, ainda lá no Brasil, nem sabia quem morar aqui. Que legal. E aí gravei essa música Alfama, que né, fala sobre o bairro Alfama. Legal. E também tinha conexão com o bairro que eu morava no Rio de Janeiro, que é o Santa Teresa, que tem uma certa similaridade com o bairro Alfama, tem um bondinho, como a gente chama de bondinho, aqui é o elétrico. E aí foi isso. Eu acho que eu não sei se falar o melhor trabalho, acho que cada trabalho tem uma coisa específica ali, especial, que a gente se apega e passa pro outro, mas também a gente pensa, poderia ter feito assim, o outro. Artista é uma coisa meio coisa, né? E você sempre busca essas referências fora, né? Que nem você, né, buscou essa referência lá em Cabo Verde, fez essa ligação com o Brasil. Você comentou um pouquinho, tem um pouco da pegada da Bolívia, tem um pouco da pegada ali. Então você gosta dessas misturas que traz essa música do Woody, né? Eu, como um bom sagitariano, gosto de viajar, né? Então a minha viagem também, ela não precisa ser uma viagem, né? Tipo, literalmente falando, mas uma viagem sonora que eu vou lá e, né? Um dia o Gabriel foi tocar na China uma vez. Bem ali, ali do lado. E aí eu tava, vou dar um rolê na praça, né? Eu tava assim. E aí eu tava passeando assim na praça e eu tinha uma banda tradicional, assim, tocando na praça da China. E tinha um toque, cara, que era muito parecido com o toque do maracatu. E eu, caraca, velho, era muito igual, assim, a clave, assim. Nossa, que isso. E era música chinesa, assim, não tinha nada de mistura. Era música tradicionalmente chinesa e tinha aquele toque que me levou lá pro maracatu né, de Pernambuco. Eu acho que a música ela é uma linguagem universal, né? Muito. Eu acho que nos conecta, assim. Muitas das vezes nós não entendemos o idioma, mas a melodia, né? Tudo aquilo que é trabalhado nos toca de alguma forma. Eu vejo aqui que a gente estava comentando entre 2012 e 2022, contar uma história, né? Foi uma coisa muito coesa. Eu senti aqui que foi você contando cada etapa, né, da sua vida. Eu acho que faz parte, né, também do ser artista. Né? E esse último single também foi uma coisa que duas referências de artistas e sonoridades que eu gosto, que foi o Mestre Verdelinho de Alagoas, que é um repentista,
que já falecido já, e o Manu Chao, que foi uma grande referência pra mim, assim. E as suas referências brasileiras, você pode dizer assim, mais ou menos, pra gente? Tem Pelo menos uns dois. Eu gosto muito do Tom Zé, gosto muito. Também. E o Gilberto Gil, né? Então, Gilberto Gil. Quem não gosta. Quem não gosta não é boa gente. Quem não gosta não é boa gente. Mas, cara, deixa aí pra gente uma mensagem, né? Assim, pra esses artistas que vêm, né, o Fernandinha, do Brasil e escolhe recomeçar. Porque eu acho que a pessoa que se dispõe a deixar a família, amigos, a gente estava conversando aqui nos bastidores, deixar o network, né? Que aquele network que é sempre bom manter quentinho aqui, mas você escolhe ele, deixar ele para trás e vir assim para Portugal. O que é que você diz assim para esses artistas? Eu acho que eu gosto de todo um recomeço. Para mim, eu tô sempre, às vezes, sempre recomeçando, assim, mesmo lá no Brasil, tava sempre querendo recomeçar alguma coisa. Eu acho que sempre o recomeço é bom para até tu se reciclar, assim, das tuas ideias, de que tu já fez. Então, eu acho ótimo, eu sempre incentivo pessoas que eu conheço, artistas lá, como é que é? E o cara vem, e aqui tu vai sentir na pele essa emoção. E pronto, eu acho que estamos aí com saúde, tendo, né, a gente tendo a nossa saúde boa e o resto É verdade. consegue fazer, né? Não tem. É o mais pronto, vai se andando. E cada um tem a sua experiência, né? Não adianta a gente falar que, né, às vezes as pessoas perguntam como que é ir, mas cada um tem a sua experiência, tem a sua fase. A gente estava conversando isso semana passada, né? Uns amadurecem mais rápido, outros demoram, mas assim, cada um tem um processo, né? Então, Respeite assim, o seu processo. respeite o seu processo. E aguente o processo. É isso, Processo bem. Udi, só pra finalizar aqui, o que você mais sente falta do Brasil? Aquele feijãozinho. Pelo amor, Aquele- aquela farofinha. Isso não, diretor, por favor, prepare Aquela muquequinha. Lá no sul, lá o churrasquinho, a costelinha. Ai, gente, eu amo o Rio Grande do Sul. Morei 2 anos, né? A gente tava comentando ali atrás. Gente, Rio Grande do Sul, amo vocês, de coração. Gente, bate-papo maravilhoso aqui, ó. As figurinhas foram trocadas, agora vamos ver o Saia Justa. Fala galera do Tá Ligado, oi Jota, oi Fernandinha, aqui quem fala é Blog da Gal e hoje eu vim contar uma história super inusitada pra vocês, um verdadeiro perrengue chique. Estou eu linda comemorando meu aniversário, né? E aí falamos assim, vamos pra roda de samba. Como vocês sabem, mês de fevereiro aí em Portugal é frio. E aí eu coloquei uma calça maravilhosa, de latex, assim, bem mulher gato, me sentindo gata gostosa. E fui pro pagode. Amor, e é samba pra lá, e tereguere. Amor, eu fui dar uma de mulata. Sambei até o chão. Na hora que eu volto, amor, a calça rasga no meio. A calça rasga-se no meio do pagode. A minha sorte, que eu tava no camarote, sentei, fiz a pêssega, chamei uma amiga que tava comigo e falei, gata, a minha calça rasgou. A minha sorte, que ela tinha uma leg dentro do carro dela. E aí, amor, eu não deitei, botei a leg e continuei no pagode. Ainda fui depois na loja trocar, entendeu? E falei assim, gente, a calça rasgou. Pelo amor de Deus, olha o mico. E aí, gente, eu falo pra vocês, né? Podia ser pior, não podia? Podia não ter essa amiga que tinha essa leg dentro do carro. Imagina eu no pagode, sem essa leg pra me salvar. É babado, gente. E é isso, querida. Dê seu close, meu amor. Quem tem amiga com carro de mulher, né, amor? Porque tem que ter o carro da mulher. Que carro de mulher tem tudo dentro. Se não fosse o carro dessa minha amiga, eu tinha ficado como, amor? Tinha ficado como? E esse é o meu perrengue chique, amor. Sambei na cara dessa ansiedade tanto que rasguei a calça. Você aguenta um negócio dele? Eu não aguento, gente. Eu não tenho duro pra isso não, gente. Gente, eu não sei qual seria a minha reação, hein? Enfim, gente, olha, muito obrigado por nos acompanhar, né? Do começo ao fim, chegou ao fim só.
Por enquanto, hein? O primeiro programa. Primeiro programa. Se gostou, já deixa aí nos comentários, ó, comenta aqui no YouTube, comenta lá no Instagram, segue em todas as redes sociais, a gente quer saber o que vocês querem também, né? E dá dicas pra gente de entrevistados, os assuntos que vocês querem ouvir aqui, que a gente vai trazer aqui pro estúdio, a gente vai conversar. Artistas, né, gente? A gente vai receber muita gente especial, hein? Sim, sim. Essa temporada tá cheia de coisa maravilhosa, vocês vão lá. Ó, e não deixa de seguir a gente na rede social, né, Mais Jota? uma vez, @taligado.pt. E é isso, gente. Um grande beijo, ó. E até já, hein? Até já pro Até já. próximo, hein? Ó, cola na gente. Cola na gente, eu e Tutu.